inclusive, outro livro interessante como... Aí eu vou falar errado, mas está quase certo. Como sobreviver a uma ordem mundial em transformação, do Ray Dalio, que é um dos bilionários lá do Bridgewater Associates, um dos maiores hedge funds do mundo. Ele estuda como é que os impérios surgem e caem. E os impérios surgem criando ordens mundiais novas, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha Império Turco-Otomano, Império Austro-Húngaro. Isso tudo acabou com a Primeira Guerra Mundial. E quem sai como líder dessa nova ordem mundial, que hoje já é uma ordem antiga? Os Estados Unidos. E os Estados Unidos se consolidam como o grande líder dessa ordem mundial nova, que se chama Rules-Based World Order. Rules-Based. Ou seja, o nome da ordem mundial atual é a ordem mundial baseada em regras, comandada pelos Estados Unidos. Qual que é a lógica dessa ordem? O dólar é a moeda internacional e todo mundo tem a liberdade para usar o dólar. Então, usa a minha moeda, eu vou te liberar para usar, e eu ajudo a proteger o mundo e garantir a Pax Americana, que é os Estados Unidos garantindo a paz do mundo. Só que o que acontece? Quando os Estados Unidos chega para o Irã, para a Rússia, para a China e fala, vocês estão proibidos de usar o dólar, o cara fala, mas o combinado dessa ordem mundial baseada em regra não era eu poder usar o dólar? Você vai me expulsar do jogo? Aí começa o quê? Começa a proposta contra esse mundo unipolar norte-americano, a proposta do mundo multipolar. E é aí que entra um detalhe assim que muda completamente o jogo. Para o professor Jiang, o Trump vai falhar nessa estratégia das tarifas e, em vez de manter os Estados Unidos como líder da ordem mundial desse mundo unipolar, ele vai fazer com que os oponentes, ou os sancionados, ou os tarifados se unam no grupo dos países emergentes, que é o BRICS. Então, na verdade, o professor Jiang acha que o Trump não conseguir manter os Estados Unidos como líder e os BRICS se valorizarem, e isso virar um mundo multipolar, cheio de potências regionais e não só uma única potência mundial, ele acha que isso é a derrota do plano do Trump. Eu já acho que esse é o objetivo dele. É uma interpretação diferente que eu tenho. Por que esse seria o objetivo? Porque, na minha leitura, baseado no próprio plano do filósofo Curtis Yarvin, o Curtis Yarvin, ele quer continentes governados por cada um pelo seu tecnato. Então, no final das contas, quando eu disse que o Fórum Econômico Mundial, Elon Musk, todas essas ideias estão trabalhando para um único objetivo, eles estão trabalhando junto, instaurando o caos, para que a ideia de Estado-nação fique ultrapassada e eles montem continentes governados por tecnatos. E aí você se lembra de uma outra obra que hoje, obviamente, é fundamental, 1984, de Orwell. 1984, o que acontece? Uma guerra mundial acontece e dessa guerra mundial dos escombros surgem 3 grandes blocos. A Lestásia, a Eurásia e a Oceania. Esses 3 blocos são 3 grandes tiranias tecnocráticas, em que você tem 1% da população, que é o partido interno, você tem 9% da população, que é o partido externo, e aí você tem 10% do topo da pirâmide, e os outros 90% é a galera que não tem nada, mas é feliz. Pois é. Que é o projeto lá do Fórum Econômico Mundial. Então, se a gente sabe que o que essa galera do grupo Bilderberg pensa é que o progresso vem do choque dos opostos, o que eles estão promovendo é o choque dos opostos, a fragmentação do mundo em tecnatos regionais, um tecnato nas Américas, um tecnato na Europa, um tecnato na Ásia, um tecnato na África, só que todos eles interconectados, dominando a população, superando a democracia representativa pela ideia da tecnocracia, o melhor governa, e dizendo para a população, cala a boca, burro, se não obedecer não tem crédito social, não recebe a renda básica universal. O medo é esse. E aí que entra a filosofia, porque a filosofia, quando você tem uma filosofia ética, uma filosofia política, você tem espaço para simular essas coisas e colocar esse problema na mesa e falar, pessoal, será que a gente não está tentando resolver uma coisa ruim indo para uma coisa pior? Então, o que vai sobrar nesse mundo são só essas 3 coisas. Quem produz comida, a agricultura, vai dominar tudo. Quem domina a inteligência artificial e quem sabe a filosofia. É por isso que os bilionários estão ensinando só isso para as crianças. Então você que tem filho aí, começa a ensinar isso para o teu filho também. Começa a estudar sisteminha da Embrapa, permacultura,
biodigestores, biodiesel, captação de água da chuva. Comece a procurar uma terrinha com uma uma nascente de água. Além disso, ensina filosofia pro teu filho, ensina inteligência artificial também. Quem não tiver nisso aí, meu irmão, vai ficar para trás e tá na chance de ser os outros 90 lá que não tem nada e vão achar que são felizes, mas vão ser, na verdade, completamente pau mandado do sistema. Onde entra o transhumanismo nisso daí, nesse então, plano, nesse o projeto? transhumanismo, obrigado por ter essa lembrança, né? E toda essa galera tem esse mesmo pensamento. É interessante a gente ver isso, né? A China, você tem a sociedade completamente tecnocrática. Ele não escolhe o líder é auto-intitulado. O partido escolhe. Eles têm um monitoramento total da sociedade com a tecnologia, reconhecimento facial, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Isso é o que está sendo proposto na Europa e nos Estados Unidos e na América. Então você vê que esquerda e direita não importa muito aí. Tá todo mundo propondo a mesma coisa no final das contas. E também o transhumanismo. Onde é que entra o transhumanismo nisso? Quando o Elon Musk foi, alguns anos atrás, no Joe Rogan Experience, que é o podcast mais bombado do mundo, né? Foi vendido... Chegou a ser vendido para o Spotify por 250 milhões de dólares, mesmo valor que é mais de R$1 bilhão, né? Ele foi no Joe Rogan Experience e ele falou o seguinte... Diante do... o Joe Rogan falou, mas e o perigo da inteligência artificial? Porque em 2014, Elon Musk falava que a inteligência artificial era igual uma invocação demoníaca. Em que sentido, né? Aí ele fala, sabe aquele filme que o cara fala assim, ele desenha um pentagrama no chão e fala, vamos invocar um espírito? Aí alguém fala, mas isso não vai dar problema não? Não, pode deixar que tá sob controle. Só que aí o espírito lá escapa e mata todo mundo. Ele falou, inteligência... Ele falava em 2014 que a inteligência artificial era isso. Que era um negócio que a gente estava brincando, ia falar não tem problema e ia matar todo mundo. Não só ele falava isso, o cofundador da Apple, Steve Wozniak, fala isso até hoje. Stephen Hawking, falecido, falava isso. O Nick Bostrom, que é um grande professor de Oxford, também alerta para esse problema. Fora toda a galera que assinou aquele abaixo-assinado do professor Max Tegmark do MIT. Todo mundo tem esse medo. Então, olha onde é que o transhumanismo entra. Quando você chega pro Elon Musk e fala, cara, mas não tem esse perigo da inteligência artificial acabar com a humanidade? Ele fala, tem. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses. Elon Musk, quando ele, junto com o Sam Altman, ele cria a OpenAI, que fabricou o ChatGPT, a ideia era criar uma inteligência artificial, código aberto, seguro e sem fim lucrativo. Né? Por isso que o nome dela é OpenAI, aberto, código aberto. Então a ideia foi essa para competir com o DeepMind, que era a inteligência artificial mais avançada da época, que ele dizia que era do demônio. Só que aí, segundo ele, quando a filosofia da OpenAI começou a deixar de ser código aberto, sem fim lucrativo e para o bem da humanidade, ele falou que ele saiu da empresa. E ele está processando hoje a OpenAI e o Sam Altman, eles viraram inimigos, né? Então, o Elon Musk sempre está querendo montar projetos que tragam uma inteligência artificial segura. Ele criou a XAI com essa desculpa, só que hoje, recentemente, ele falou para o Jordan Peterson que em Memphis, no Tennessee, ele está criando o nosso novo Deus. Aí você fala, pô, irmão, aí é para eu ficar com medo? Ele começa a rir, aí o Jordan Peterson falou, não achei graça não. Muito emblemático, porque ele fala, a Mênfis, a antiga capital do Egito, onde os faraós governavam, né? E lembrando, né? O faraó Ramsés II, que governava em Mênfis, o nome grego dele era Ozymandias, né? Para conectar com Alan Moore aí, né? Aí mais outra dica, se você quiser ler, né? Watchmen, V de Vingança, O Monstro do Pântano, o livro Jerusalém, que é sensacional também, entre muitos outros. Então... quando você pergunta para Elon Musk, mas não tem o perigo da inteligência artificial exterminar a humanidade? Ele fala, tem. Aí o Joe Rogan fala, e agora, qual é a solução? Ele fala, a solução é o merge, em inglês ele fala, é o merge scenario. Merge é fusão. Scenario é o cenário de fusão. Como assim o cenário de fusão? Aí ele fala, se você não consegue vencê-lo, junte-se a ele. Nós nos tornarmos máquinas também. Então, a proposta do transhumanismo é colocada pelo Elon Musk como a única solução para a gente não ficar para trás e não ser destruído pela inteligência artificial. Entendeu? É virar meio máquina. É virar meio máquina. É unir a máquina ao ser humano e a gente ter algo além deles, que a gente vai ter a máquina e mais o humano. Só que você vira um ciborgue nessa história.
Peter Thiel, ele tem dado entrevistas altamente preocupantes. Ele deu uma entrevista pro Hoover Institute, que ele já falava isso, e agora ele deu uma entrevista pro Ross Cutler, que é jornalista do New York Times. Essa entrevista tá no YouTube. Eu ia falar que era incrível, mas é assustadora também.